do valor do imóvel, né? Mas esse investidor hoje, ele é muito mais, é marginal no mercado, quer dizer, esse é mais aquela pessoa que quer ter o segundo imóvel, o terceiro imóvel, já pensando na aposentadoria ou na divisão dos seus bens com os filhos, ele não quer grandes preocupações de ver aonde vai aplicar dinheiro. O aluguel no Brasil não tem nenhum tipo de incentivo, né? E nem os fundos, por exemplo, fundos de pensão, ou nem empresas têm nenhum incentivo, como em outros países, para fazerem imóveis, para esses imóveis serem alugados. Quer dizer, essa é uma deficiência, né? Então hoje, nos últimos 12 meses, por exemplo, o aluguel na cidade de São Paulo cresceu algo em torno de 18%. O valor do aluguel cresceu em torno de 18%, o que é muito acima do reajuste do aluguel, dos contratos que já existem, em torno de 6%, que na maioria das vezes são reajustados pelo IGPM. Isso reflete a falta de imóvel para locação. E isso reflete, vamos dizer, a falta de incentivo para o investimento em imóveis para aluguel. Você sabe que, voltando assim, essa questão que a gente estava falando, na Constituição de 1988, no artigo 192, falou que você tinha que fazer uma nova lei de sistema financeiro. Aí de 89 a 93, você teve toda uma série de projetos, você pensou numa nova engenharia para o sistema, como é que você resolveria isso de uma maneira eficiente? Essa questão do aluguel, não só o financiamento habitacional, como financiamento industrial. Aí em 2003, caiu, isso deixou de ser uma necessidade. E aqui que você está começando? A gente está começando a pôr só tijolinhos sem ter a planta da casa. Né? Agora, se for pensar em termos da renda variável aí, Trossi, o que você acha que pode acontecer com a renda variável? O que seria o perfil? Porque a gente aprende nos livros escolares que você tem a rentabilidade, segurança e liquidez. Que você tem que dosar os três tipos. Quem quer mais liquidez tem menos rentabilidade, vice-versa. Dentro de um mercado maduro, como que você acha que vai ser o perfil do poupador brasileiro? Eu acho que cada vez mais você começa a ter à medida que a taxa de juros cai, o apetite pelo risco aumenta. Quer dizer, você começa a ter que arriscar mais para ganhar. Quando você tem uma taxa básica de 9%, para que arriscar? 9% você capitaliza ou tira imposto, sabe? Você não tem muito incentivo a tomar riscos. Por exemplo, empreendimentos imobiliários. Você pode, assim, renda variável tradicional, que são ações, mas também, por exemplo, títulos de crédito. Você tem um instrumento chamado debêntures subordinadas, que você tem assim uma carteira e você compra o risco de crédito, aquela margem do risco. Então você vai subprime americano. Você me deu um excelente ponto. No crédito brasileiro, o grande problema que eu vejo, assim, é que o crédito não é precificado de acordo com o risco. Você vê qual que é a justificativa, por exemplo, um cheque especial, que é um empréstimo de um mês, para o mesmo cliente custar 4, 5 vezes mais que um crédito pessoal, que é de um prazo mais longo. Quer dizer, deveriam ser taxas quase próximas, e não tem que ser, você não precifica. O que aconteceu no subprime americano? Você deu maus empréstimos, os empréstimos não estavam precificados bem pelo risco, a base da pirâmide caiu. E aqui a dinâmica está ruim justamente por isso. Você tem que ter um sistema que precifique bem o risco. E o sistema, do jeito que está estruturado, não faz isso. Pedro, algum tempo atrás, até para pegar esse investidor imobiliário, foram criados fundos aí para aplicação em imóveis comerciais, que até era muito fácil você analisar a rentabilidade, porque era o valor do aluguel, você trazer a valor presente. Esse tipo de alternativa está abundante no mercado ou não? Olha, os fundos de investimento imobiliário, né? Hoje, shoppings, grandes lajes corporativas, grandes empreendimentos imobiliários, têm tido uma alta rentabilidade, né? A última vez que eu vi anualizado de 12% a 14%, quer dizer, uma rentabilidade muito boa, e tem sido uma forma de captação de recurso. Ainda é muito pequena em relação aos outros ativos que nós temos, né? Nós não falamos aqui, você até en passant estava falando,
dos recursos dos fundos de pensão, né? Os fundos de pensão hoje têm quase 2 cadernetas de poupança, ou seja, já estão perto de 600 bilhões de ativos, né? E estão com o dinheiro liberado, aí com a redução da dívida pública. Aí, né? Sim, a redução da dívida pública e com a necessidade atuarial que eles têm. Quer dizer, o que nós estamos esperando, e isso cada vez parece que fica mais próximo, é que parte deste dinheiro que está sendo desaplicado, né, da barriga de aluguel do governo, parte desse dinheiro possa vir migrar para o mercado imobiliário. Isso aí nós vamos discutir no terceiro bloco, aí segura aí. Então tá bom. Guarda aí para me cobrar. Então, tá bom. Vamos a mais uma pergunta que a jornalista Priscila de Paula selecionou, e lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. No início dessa discussão, o senhor respondeu a pergunta dizendo que a poupança pode sim ser uma alternativa à aposentadoria. O Lucas Vaz Costa, de Recife, pergunta: se a taxação subir, qual aplicação seria menos onerosa para quem hoje tem dinheiro na poupança? Pensando... Fazer a conta, é uma conta de trás para diante, ver quanto que dá poupança. Vamos só supondo, a poupança dá 6, a Selic está 9. Números redondos, 9 menos 20% dá 7,2. Menos 1% ou que for 0,5% de taxa de administração, 6,7. Ponto. 6,7 versus 6. Quer dizer, é fazer conta. E isso muda ao longo do tempo. E é bom que mude. Quer dizer, você precisa ter, por um lado, um sistema de liberdade de preços e, por outro, um sistema com uma certa estabilidade, que as coisas não mudem do dia para a noite. Mas é fazer conta. Essa é a melhor alternativa. Agora, se alguém fala para poupar para o futuro, eu acho que assim, não só aplicação financeira, um imóvel, um estudo, né, um negócio, assim, a gente tem que pensar mais nisso. Petrus, essa questão de você casar a segurança do imóvel com o rendimento já gerou esses fundos imobiliários. Em tempos atrás gerou o flat também, que é uma maneira de você ter o seu imóvel e poder alugar o imóvel. Em que pé que estão os flats hoje como investimento? Até tem algumas leis sendo votadas aqui em São Paulo. Em que pé que estão hoje os flats como alternativa de investimento com rendimentos mensais? Hoje em dia, tanto os flats quanto a parte hotéis, que a gente chama, né, eles estão tendo uma rentabilidade muito boa, né? O que a gente sempre precisa tomar cuidado é que o mercado imobiliário, ele tem, vamos dizer, por vezes ele passa assim por efeitos que a gente chama de efeitos manada, né? É uma boa coisa fazer flat. Aí vai todo mundo e lança, nos anos 80, lança 10 mil, 12 mil, 15 mil flats por ano, né? Excesso de oferta. Aí esgota o mercado. Mas hoje eu posso te garantir, né, até porque existem alguns fundos hoje já lastreados em contratos em pool de flats, né?